Opa! Salve, salve, boa noite, público do Instagram, @NaldoBarros690. Eu tô na área, hein? Se derrubar é pênalti. No ar, programa Eu, Você e a Bola dessa segunda-feira, rapaz. 27 de fevereiro de 2023. O mês relâmpago do ano está chegando ao fim e nós estamos no ar aqui. Eu, Naldo Barros, a visão cega do futebol brasileiro. Pessoa de pele clara, cabelos cacheados castanhos escuros, olhos, nariz, boca médios, barba rala, camisa mangas curtas, na parte superior ela é lilás e aqui no peito cinza. É isso? É isso. Tamo junto. Programa Eu, Você e a Bola no ar para você a partir de agora, sempre em nome da Clínica Foco, glaucoma e oftalmologia avançada. Vamos aos destaques do programa de hoje. Parazão tem 4 rodadas finalizadas e a dupla Repá com 100% de aproveitamento na competição. Papão está nas quartas de final da Copa Verde. Leão garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Brasil com mais 900 mil no bolso. Águia e Tuna estrearão na competição nacional no meio de semana. Tudo isso você vai conferir a partir de agora. Eu daqui, você daí, conectados na frequência Naldo Barros 690 no Instagram. E daqui a pouco, lembrando que estaremos na íntegra com o VT deste programa na rede social Facebook Naldo Barros, YouTube Naldo Barros e no Twitter @Naldo Barros 690. Bom, eu sempre digo a você que para que a pessoa cresça, ela precisa ter foco. E eu sou uma pessoa que tem foco na vida. E ter foco na vida também é cuidar da minha saúde. Apesar de não ter a visão, é sempre bom você fazer um check-up. Eu, por exemplo, nasci com degeneração da retina, o que me fez vir ao mundo uma pessoa cega. Em tese, qualquer patologia, tô nem aí. Com 15 anos eu tive glaucoma em ambos os olhos. Mesmo pessoa cega. E o glaucoma é uma doença, é uma patologia silenciosa, que às vezes não nos diz que está chegando. Por isso, eu sou um testemunho ocular de que é importante você fazer um check-up visual sempre. E é por isso que eu te indico o que tem de melhor no norte do Brasil em oftalmologia e principalmente na especialidade do glaucoma. Eu estou falando da Clínica Foco. Uma clínica que tem especialistas em diversas patologias visuais, tem uma especialista em ortóptica em Belém do Pará, que são poucos profissionais, e essa é a melhor que eu conheço, que é a doutora Michele Gonçalves, além, é claro, da doutora Mônica Alves, que inclusive é referência na oftalmologia de pacientes com cegueira, com baixa visão nesse estado, fora os outros médicos que na Clínica Foco fazem parte, Dr. Renato, Dr. Fernando, doutora Raquel, enfim, uma equipe de oftalmologistas capacitados, especializados para cuidar plenamente da sua visão. Mas isso não me interessa, eu não tenho nada na visão. Como é que tu sabe? Fizeste um check-up? Cuida da saúde, cuida da visão. Não posso te falar de outras especialidades que eu não conheço, mas a visão é algo que eu conheço e posso lhe dizer com propriedade. Procura a Clínica Foco e verifica logo a tua situação visual. Mas onde é? Mano, Avenida Governador José Malcher, número 937, edifício Real One, sala 301, ali entre a Vandenkolk e a Visconde de Souza Franco. Entre em contato com o nosso telefone e WhatsApp, agende sua consulta 91-DDD 98411 7373, 91-DDD 98411 7373. Instagram, @Foco Glaucoma, site www.focoglaucoma.com.br. Clínica Foco Glaucoma, oftalmologia avançada há 7 anos,
cuidando plenamente da sua visão e da minha também. É isso! Programa Eu, Você e a Bola começando, destacando para você o Campeonato Paraense. Estivemos aqui juntos no dia 24 de fevereiro, não, dia 17, né? Na sexta-feira gorda de carnaval, e prospectamos aqui a rodada que viria do Parazão, né? E ela aconteceu. O Paysandu, por exemplo, venceu a equipe do Castanhal por 2-1. Tivemos também a vitória da Tuna, finalmente a primeira vitória da Águia nesse campeonato, diante do Caeté por 1-0 no sábado pela manhã, no estádio do Souza. Independente e Bragantino, foi isso? Não, Independente e... agora deu um branco. É isso mesmo, Independente e Bragantino, 2-2. É a idade, mano, a idade chegando, e a correria da vida, né? A correria da vida deixa a gente assim. 2-2 Independente e Bragantino lá no Navegantão. Léo Goiano caiu como técnico e já chegou o Sinomar Naves, que foi campeão paraense pelo próprio Galo Elétrico em 2011. No clássico santareno do Boto e do Leão, deu Boto, né? O Tapajós, ao comando de Robson Melo, venceu o São Francisco por 3-2, de virada, viu? Jogaço de bola na manhã deste domingo lá em Ipixuna do Pará. Tivemos também o duelo envolvendo Itupiranga e Águia, lá na Arena do Crocodilo, e o Águia venceu por 2-1. Vai muito bem, obrigado, o Águia de Marabá, nesta competição. E por fim, a vitória azulina. O Remo venceu o Cametá por 4-2, naquele que foi, na minha concepção até agora, o melhor jogo deste campeonato, mas daqui a pouco vamos comentar um pouquinho sobre ele. Primeiro, vou aqui destrinchar um pouquinho sobre Paysandu e Castanhal, já aproveitando, falando do próximo confronto bicolor, que será amanhã contra o Bragantino. Vi nas entradas do Stefano Pinho, no jogo da Copa Verde, que o Paysandu garantiu classificação ao vencer a equipe do Real Ariquemes por 3-0, né, na Copa Verde, na quarta-feira de cinzas. O Paysandu venceu a equipe de Rondônia, que havia vencido o Castanhal por 3-2 no domingo gordo de carnaval. O Real Ariquemes foi o adversário do Paysandu e o Papão foi lá e eliminou, né? E eu vi o Stefano Pinho entrando, fazendo um bom papel, com Bruno Alves, Mário Sérgio no ataque, uma trinca que deu certo, deu mais certo que o Alex Matos no ataque. O Vicente, moleque de 23 anos que veio lá do Jacobinense da Bahia, entrando no segundo tempo, fazendo boas jogadas, um pouco afoito, afobado o moleque, mas nada, né, que não dê para ser trabalhado, lapidado no garoto. Tem gente muito mais ruindade aí que a galera atura por 1-2 anos e vê como ídolo, e aí o moleque, só porque errou uma ou outra ali, perdeu uma oportunidade, só ele, já é crucificado. Infelizmente há esse problema. Acho que tem que trabalhar o moleque para que ele melhore cada vez mais. O Paysandu então garantiu classificação para a segunda fase da Copa Verde e vai enfrentar, rapaz, nessa competição, né, a equipe do Princesa dos Solimões, a Princesa dos Solimões, que eliminou o Manaus. Então o Princesa será o adversário, o time lá de Manacapuru, no Amazonas, será adversário do Paysandu. Se não passar pelo Princesa, mano, imagina pelo Príncipe, como é que vai ser, né? Piada sem graça, já foste melhor, Naldo, mas enfim. E aí, no Parazão, Paysandu no sábado venceu o Castanhal. Não foi aquele grande futebol, mas novamente Bruno Alves jogando uma boa bola. Eu destaco aí que, apesar do Paysandu ter tomado o susto inicial do Japim da Estrada, com o gol de abertura do Castanhal, os gols de virada foram golaços, né? Chutes a longa distância. O Paysandu muito ofensivo no primeiro tempo. No segundo tempo caiu de produção. Com a entrada do Vicente melhorou um pouquinho mais, mas é uma equipe que está evoluindo, demonstrou alguma evolução. Ainda é cedo para dizer que é a 8ª maravilha do mundo, né? Muito cedo. Mas o Márcio Fernandes, pelo visto, começou a encontrar a sua onzena, a sua equipe, né? a sua espinha dorsal para a garantia de um bom papel no Parazão, na Copa Verde e futuramente também na Copa do Brasil, competição a qual o Paysandu estreará na terceira fase. E claro, principalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro. É claro que esse time, para uma Série C, é um time muito imaturo, muito verdinho, né? Vai precisar de boas contratações aí quando terminar o Campeonato Paulista, o Carioca, o Gaúcho, o Mineiro. O Paysandu vai ter que ir às compras, abrir o bolso mesmo, para garantir boas contratações. Com esse time aí, para conseguir acesso, não passa nem daquele cruzamento entre Chaque e Curuzu, né? Ali no Almirante Barroso. Não passa dali com esse time aí. Mas
está evoluindo. A gente tem que entender que o Paysandu partiu do ponto de vista de aposta esse ano, né? Não contratou jogadores rodados, preferiu apostar na juventude de alguns atletas que não tiveram oportunidade em grandes clubes, né? Como o Vicente, o Alex Matos, que veio do Cruzeiro, o Stefano Pino, que vem de uma MLS nos Estados Unidos, né? Que inclusive, barato, rapaz, eu vi essa torcida paraense apaixonante, né? O filho do Stefano Pini falando com a esposa do Stefano, né? Com a mãe dele: mamãe, eu estou dentro de um videogame, né? Com 3 aninhos, um moleque, aquela torcida apaixonante lá, lotando a Curuzu, coisa que com certeza ele não vê nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos lá é basquete, futebol americano. Futebol lá é uma coisa para empresário, né? Quase não tem torcida. E aqui ele viu que o povo paraense é apaixonante, e realmente é. Então o Papão amanhã voltará a campo. O jogo atrasado na primeira rodada, lembra aquele jogo contra o Bragantino que foi suspenso por conta daquela questão da irregularidade do Atos, do Guga, que não havia jogado, o Parazão parou. Agora o Paysandu voltará a campo contra o Bragantino, estreará no campeonato, né, de forma oficial. Já estreou em outras rodadas, mas é a abertura do Parazão, primeira rodada. O Paysandu enfrentará o Bragantino 20 horas na Curuzu amanhã. Não poderá contar com o Fernando Gabriel, com o Juan Tavares. Fernando Gabriel meia, Juan Tavares lateral esquerdo, que chegaram a partir da segunda rodada, né? E o espectador, o cara, eu não consigo entender, o cara tá na live, aí o cara quer falar comigo no ar, aí ele fica ligando ali, né? Mas tu não tá vendo que eu tô no ar, rapaz? Como é que tu tá me ligando? Tá ligando ali, tá ligando pro telefone auxiliar aí. Deixa eu tocar, ele acha bonito tocar a música, né? É um negócio interessante, eu não consigo entender. Como é que eu vou falar na live e falar no celular com o ouvinte ao mesmo tempo, no espectador? Eu sempre digo pra esposa, eu acho que meu nome deveria ser Jó, que tem que ter paciência com certos espectadores aí da nossa live. Quer que eu mande? Ainda bem que não saiu a live do ar. O cara ligou pro meu, não satisfeito. Não, vamos lá. É assim ou assim? É assim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, né? Deus, obrigado, viu? Porque realmente tem que rezar muito. E aí o cara até perde o raciocínio, porque, como eu falei, a idade é a correria da vida. Mas assim, eu falava que o Paysandu, ele não vai contar com o Fernando Gabriel meia e o Juan Tavares, porque eles já chegaram depois que o campeonato começou. Então, se o Paysandu colocar em campo amanhã, em tese, esses atletas não estariam liberados para a primeira rodada. Como é jogo atrasado, eles não podem jogar amanhã. Então o Paysandu perde um pouquinho, principalmente com a ausência do Fernando Gabriel, que é meia. Agora, o Juan Tavares, para mim, não fedeu nem cheirou. E vou te dizer mais, Márcio Fernandes. O Juan Pitbull, que é daqui, cria da base. Uma pena que ele não é paulista, carioca, né? Porque se fosse paulista, carioca, certamente seria mais valorizado. Mas ele matou muito mais a pau que o Eltinho, que tá bichado, e o Juan Tavares, que não jogou nada até agora, né? Então é uma situação complicada. O Paysandu com certeza terá um pouco de dificuldade. O Bragantino é uma equipe que vem de 3 empates na competição, mas eu acho que o Paysandu tem tudo. Acho não, eu penso. Quem acha não tem certeza, né? Eu entendo, eu penso que como diria o José Maria Trindade, eu penso que o Paysandu tem amplas condições de vencer e convencer se continuar com essa evolução. Eu colocaria o Vicente aí para dar mais cancha para o moleque, ao lado do Bruno Alves e do Mário Sérgio, e deixaria o Stefano Pini para a segunda etapa. Bora ver como é que o Vicente se comporta no primeiro tempo de jogo, né? Pelo visto ele gosta de pressão do torcedor, fez boas jogadas aí, principalmente contra o Real Ariquemes. Tranquilo? Acho que o Paysandu consegue sim vencer esse jogo. Para as próximas rodadas, o Paysandu já vai enfrentar o Caeté, outro time de Bragança, no próximo fim de semana, lá no estádio Simão Jatene, em Ipixuna, porque o Diogão, até que enfim, né? Me ouviram aqui. Eu preciso ficar ausente 2 semanas para me ouvirem. O Diogão, aquele, não é estádio, aquele pasto lá, acho que os bois comeram tanta grama lá que resolveram adiar, suspender o estádio, né? Tá interditado. E aí o Caeté e o Bragantino, não sei onde o Bragantino vai mandar os seus jogos, mas o Caeté vai mandar os seus jogos lá no Ipixunão, em Ipixunão do Pará, junto com São Francisco. Então Paysandu e Caeté será no Ipixunão no próximo sábado. Penso também que o Paysandu tem amplas condições de vencer o Caeté. Acho que é um adversário que não demonstrou ainda tudo que veio fazer nesse campeonato, nem vai demonstrar muita coisa nesse campeonato paupérrimo em termos de técnica.
Vamos aguardar o que vai acontecer. Teremos aí também Independente de Itupiranga, jogo dos desesperados, né? O Independente na 11ª colocação com 3 pontos e o Itupiranga, o último colocado, com apenas um pontinho conquistado. Perdeu ontem em casa para o Águia. Vejo que o Independente, ao comando do Sinomar Naves, tem tudo para desencabular nesse campeonato e vencer a primeira. Vem de 3 empates também na competição e uma derrota para o Clube do Remo na estreia. Teremos também Castanhal e Cametá. Cametá e Castanhal no Parque do Bacurau. Esse time do Cametá gostei, viu? Timezinho enjoado, ofensivo, sabe tocar na bola, tem um técnico que conhece do riscado, que é o Rogerinho Gameleira. Esse Mapará, apesar de não estar liberado ainda para pesca, ele está saindo, viu? É um time que é enjoado, está na 4ª colocação com 7 pontos, não venceu o Remo porque pecou na primeira etapa, o Remo foi superior, mas se dependesse do segundo tempo, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, o Cametá mereceria algo melhor. Um time muito bem arrumadinho, comandado pelo Rogerinho. Tem o Pilar, né, que é o atacante lá que tem 3 gols na competição, fez 2 gols inclusive ontem contra o Leão Azul paraense. Eu acho que o Cametá vai bem. Não gostei do Castanhal até agora não. Gosto muito da cidade modelo, onde me criei praticamente, né, para música. Que quem não sabe, em 2000, 2001, quem fosse em Castanhal naquela época, Aldo Barros era o gostoso do brega, né? Não sei quem é que iludiu o cantor, mas era assim que ele era conhecido. Aí depois largou a música, virou a visão cega do futebol. Já contei essa história várias vezes aqui. Então gosto muito de Castanhal, uma cidade que sempre me acolheu com muito carinho. Mas o Castanhal esse ano, o time tá devagar. Acho que o Cametá vai vencer lá no Parque do Bacurau. Teremos um duelo também interessante aí, envolvendo o Águia e o Tapajós, lá em Marabá. Segunda-feira não teremos programa, viu? Vai ser na terça, semana que vem. Que o Águia e o Tapajós jogarão no mesmo horário da nosso Eu, Você e a Bola. Então terça-feira teremos programa. Vejo que o Águia está muito melhor que o Tapajós, apesar de que com o Robson Melo o Boto deu uma evoluída no campeonato. Mas como será segunda-feira, e segunda-feira não é dia de Boto, eu vejo que o Águia em casa tem amplas condições de chegar a mais uma vitória nesse campeonato. Já falei de todos os jogos? Aparecido Caeté, Independente Itupiranga, Águia e Tapajós, Castanhal e Cametá. Faltam mais 2 jogos aí pra gente falar nesta competição, né? Bragantino, que voltará também a campo nesta rodada e deverá duelar, né, diante do São Francisco. Vejo que são 2 times também que estão desesperados, né? São Francisco só venceu a primeira do campeonato contra o Caeté, vem de 3 derrotas consecutivas. O time do Samuel Cândido precisa urgentemente acordar na competição. Vejo que o São Francisco é ligeiramente melhor que o Tubarão do Caeté, né? Acho que o São Francisco conseguirá vencer este confronto. E para finalizar essa rodada, teremos o clássico, o primeiro clássico do campeonato, né? Remo e Tuna, Tuna e Remo, né? Acho que eu vou levar a Dona Elinalda domingo para a gente ver esse jogo 10 da manhã, lá no Souza. Acho que estaremos lá naquele sol bacana, né? Com muito protetor, mano. Ou com aquela chuva marota. 10 da manhã, Tuna e Remo, domingo no Souza. Só a Tuna para jogar de manhã mesmo, né? Então a Tuna jogará contra o Remo. Vai ser um jogo difícil para o Remo, porque a Tuna, o Josué Teixeira é aquele técnico que manda os jogadores baterem, né, em todo mundo. É um time muito chato, retranqueiro, mas acho que o Remo tem mais time que a Tuna, muito mais time. A Tuna é um time que eu não gostei de ver jogar não. Contra o Caeté sábado jogou muito mal, apesar de ter vencido, mas é um time que não me inspira confiança. Muito retranqueiro, não gosto de futebol feio não. A Tuna não vem jogando bem nesse campeonato, tá? E aí, por falar no Remo, como eu já comentei anteriormente, Remo que... Vamos começar a falar do Remo pela Copa do Brasil, né? O Remo, na verdade, foi lá em Vitória do Espírito Santo, no estádio Salvador Andrade, venceu, Salvador Costa, perdão, e venceu Vitória por 1-0, gol do Muriqui. Foi uma classificação bacana, garantiu R$900 mil para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o São Luís de Ijuí, do Rio Grande do Sul. O jogo será no Baenão, que o Remo é mais ranqueado que o São Luís. São Luís que eliminou o Juventude, né, na primeira fase. Vejo que o Remo tem condições de passar para a próxima fase da Copa do Brasil, mas vai ter um adversário mais complicado, né? Esses times gaúchos são muito retranqueiros.
E o Vitória, por incrível que pareça, um time muito fraco, de um estado inexpressivo em termos de futebol, que é o Espírito Santo, mas o Vitória jogou melhor que o Remo. Quem merecia a classificação àquela altura seria o Vitória, pelo menos com empate. Ou melhor, com a vitória, porque só a vitória interessava com Vitória dentro de casa, né? E o Remo venceu, mas só fez o gol. Tomou um sufoco o jogo todo. Não vi evolução naquele momento no clube do Remo. E me preocupei bastante com a falta de um trabalho adequado do Remo. Na próxima quarta-feira, o Remo vai voltar a campo pela Copa Verde. Daqui a pouco eu volto a falar do Remo com a metade de ontem. O Remo vai enfrentar, ele está no Antônio Baena, né? Ele vai ficar no Antônio Baena, mas ao Humaitá vai recuar 3 quarteirões. Deu para entender ou não? Pois é, porque o Remo vai enfrentar o Humaitá. Lembra que ano passado o Paysandu enfrentou esse time do Acre? Pois é, ele voltará a Belém. Ele que eliminou o trem, rapaz. Quando eu vi o Humaitá eliminar o trem do Amapá, já fiquei preocupado com o trem quando o trem pegou o Vasco. Pegou de 4-0, ainda foi pouco. O time do Vasco também é fraco, né? É o pior time do Rio de Janeiro. Aqui pegou o trem, deu de 4-0, lá em Brasília. Mas o Humaitá virar para Belém para enfrentar o Remo, eu acho que o Remo não terá dificuldade para também avançar para a segunda fase, a terceira fase, desculpa, da Copa Verde, né? Para enfrentar aí, rapaz, o seu adversário, que sairá de um outro duelo interessante aí também no norte do Brasil, tá? Então o Remo terá condição com certeza de chegar à terceira fase da Copa do Brasil. E mas tem tudo para dar repá, né, nessa Copa Verde, nas semifinais da competição. Vamos torcer. Eu acho que os times paraenses estão enfrentando times muito inexpressivos neste campeonato. Mas, de vez em quando, acontece uma zebrazinha, né? E temos que tomar cuidado. Aí, voltando a falar do duelo de ontem, né? Entre Remo e Cametá. Remo fez rápido na primeira etapa, 3-0. O Muriqui saiu de campo lesionado. Ele que marcou o gol da vitória contra o Vitória. Entrou o Fabinho. E o cara estava predestinado mesmo, né? Hat-trick. Sabe o que é hat-trick, produtora? 3 gols marcados, né? Pediu música naquele programa do Plim Plim lá. E ficou famoso para todo o Brasil. Passou muita dificuldade, o Fabinho, Marcelo Cabo falou da dificuldade que ele enfrentou, inclusive com a pressão da torcida e da imprensa na sua chegada em Belém. E desencabulou e agora é o artilheiro do campeonato, com 4 gols. Já havia marcado um gol da virada contra o Águia. E ontem marcou 3 gols contra o Cametá. Bom, o Remo fez 3-0 no primeiro tempo, praticou pela primeira vez um primeiro tempo convincente ao comando do Marcelo Cabo, né? Gostei ontem de ver o time atuando pela direita, pela esquerda, com bastante ofensividade. Não tenho gostado do discurso do Marcelo Cabo de que é importante ter o equilíbrio na defesa, priorizar a defesa. Não é importante isso. O importante, na minha concepção, é priorizar o ataque, né? Mas eu gostei do Remo ontem, foi um time valente, técnico, diante de um time que não se acovardou. Eu gostei do Cametá por isso. Porque, gente, eu penso o seguinte, na vida eu posso ser um perdedor, mas eu tenho que ser um perdedor lutando pela minha vitória em todos os aspectos da vida. Se eu for um perdedor covarde, aí meu amigo, não dá. E o Cametá entrou em campo partindo para cima, jogando de igual para igual. E aí, pelo fato de o Remo ser uma equipe superior, o Remo encurralou o Cametá na primeira etapa, fez 3-0. Só que aí teve um pênalti no final da primeira etapa, o Cametá converteu com o Pilar. E no segundo tempo o Remo caiu assustadoramente de produção. E aí que o Marcelo Cabo tem que responder. Porque o Remo não era a primeira vez, principalmente nos amistosos, dá um apagão no Remo, não sabe se é físico, técnico, e no segundo tempo o Remo não consegue evoluir. E o Cametá chegou ao segundo gol. E por pouco antes do segundo gol, o Cametá não marcou um gol que poderia ser o de empate. E aí que o Remo se espertou, fez 4-2, venceu a partida. Mas o Cametá não se entregou até o final. Foi um jogo muito interessante de assistir. E o Remo continua com 100% de aproveitamento na competição. 12 pontos conquistados. Eu sempre disse aqui, né, em relação ao Marcelo Cabo, é um cara que tem, como ele mesmo fala, expertise, né, 26 anos de experiência como técnico. Achei muito estranho até o Marcelo Cabo vir para Belém nesse período, porque ele treinou o Vasco em 2021, né? Aí foi pro CRB, Chapecoense, e veio pro Remo na terceira divisão. Um cara que ele tinha amplas condições de estar numa segunda divisão, pelo menos, do Brasil.
Ano passado, para quem não lembra, o Marcelo Cabo levou o Atlético Goianiense para a Sul-Americana, cara, na Série A. Terminou lá na 10ª colocação. E terminar com um time pequeno como é o Atlético Goianiense, uma 10ª colocação, em uma competição que tem Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, é vitória. E o Marcelo Cabo é sim um grande técnico. Só que aqui em Belém ele ainda estava montando o seu plantel, não estava gostando do comportamento dele, retrancando excessivamente o Remo, e pelo visto começou a desencantar. Mas também é cedo para dizer, agora o Remo é a 8ª maravilha do Almirante Barroso. Não. É o começo de competição. Espera-se que o Remo evolua. Time no papel, o Remo tem. Tem jogadores muito interessantes. Mas falta se encontrar em campo um grande entrosamento, uma configuração tática adequada para que o Remo continue vencendo e convencendo nesse campeonato. O Remo tem 3 competições, o Paysandu também, isso eu queria falar para vocês, né? Uma maratona intensa. O Remo vem de uma viagem desgastante na Copa do Brasil, jogou Paraense ontem, vai jogar a Copa Verde na quarta-feira à noite, e no domingo, 10 da manhã, já tem a Tuna no Souza, no gramado horrível do Souza, né? Se chover vai ficar pior ainda, se ficar sol, né? Vai ficar pior pro jogador correr, porque o sol lá não tem coberta não, mano. Não é na arquibancada, é tudo descoberto lá o Souza. Então vai ser difícil essa maratona do Remo. E na outra semana já tem Copa do Brasil de novo contra o São Luís. Então são maratonas muito intensas que o Remo vai passar agora. Da mesma forma o Paysandu. Então tem que ter plantel para isso. Não tem que ter só 11 jogadores preparados. O Paysandu vem aí de Copa Verde, né, contra o Ariquemes, o Castanhal, o Bragantino, o Caeté pelo Parazão, e na outra semana já tem Copa Verde de novo. Então são muitos jogos, e você precisa ter aí um time, né, muito bem preparado, um elenco muito bem preparado para essas competições. Vamos aguardar o que vai acontecer. Antes de finalizar a live, deixa eu ver quem está com a gente aqui, né? Consegui resumir muito bem o que nós queríamos falar aqui na nossa live hoje. É que eu estou até desacostumado com o negócio aqui. Vocês viram que a gente fez um teste aí antes, a gente está tentando mudar o cenário cada vez mais para melhorar a coisa para vocês aqui, viu? Olha quem está com a gente aqui, Fábio Souza. Lembram dele que fez aquela live com a gente sobre futebol brasileiro, carioca da gema, que mora hoje em Santa Catarina? Fábio Souza, um abraço para você, meu amigo. Valeu pela sua audiência. Mário Célio 33. É bem remista, né? 33 só pode ser remista. Tá na área 40. Ou é a tua idade, Mário Célio? Não, acho que é remista. 33 só pode ser alguma coisa do Remo em relação àquele tabu do Paysandu. Obrigado, viu, pela tua audiência. Seja bem-vindo ao programa Eu, Você e a Bola com Naldo Barros. Deixa eu saber se é isso mesmo o nome dele. Não é? Perdão, Mário. Perdão, Mário é ótimo. Perdão, Carlos. É Carlos Célio, nome dele. Carlos Célio 33 está com a gente aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Gente, para finalizar, quero comentar uma coisa com vocês que deixa a gente triste, né? Porque a gente tenta fazer um trabalho, mas eu quero comentar com vocês aqui porque isso vai pro Twitter também. E para quem me conhece no Twitter sabe que lá é a rede que eu mais estou durante todas as noites, né? Durante uma outra atividade, mas durante a noite é onde eu estou sempre debatendo, dialogando com vocês sobre o futebol. E na sexta-feira passada eu fiz uma postagem sobre a partida que ocorreria no sábado passado envolvendo o Paysandu e Castanhal, sobre a minha concepção sobre o jogo, né? 130 caracteres ali. E acabei escrevendo o Paysandu com I e C cedilha. E o meu amigo Valdo Henrique me alertou: Naldo, o S do Paysandu saiu com C cedilha. Eu peguei, não tem como editar no Twitter, né? Corrigi lá numa outra resposta. Bom, valeu, Valdo Henrique, pela sua participação. Jamais eu quis ofender, né, a instituição tão centenária, tão séria, tão querida como é o Paysandu Esporte Clube. Assim como já aconteceu com o Clube do Remo, de escrever o Remo com maiúsculo também. Nunca ofenderia uma instituição tão querida, tão amada como é o Clube do Remo. E muitos entenderam isso, né? Foram solidários. Não, a gente sabe disso, a gente conhece o seu trabalho. Só que aí vem aquela galera que, como diria o Paulo Fernando, que morde frônia, né?
que se preocupa com a vida do outro, né? Leandro N. Rego, né? Coloca o teu sobrenome do meio. Aí ele vem dizer: respeita a instituição Paysandu, seu vagabundo. E eu coloquei para ele o seguinte: eu vou te dar a chance de retirar o que tu colocaste agora. Aí ele foi tão covarde que ele realmente retirou. Ele não quis enfrentar a situação. Leandro, vou dizer só o seguinte para ti e para quem mais pensar dessa forma: ofender pessoal, uma coisa, me chama de imbecil. Pô, esse cara é um idiota de falar tal coisa. Eu vou entender porque é a tua opinião. De repente eu falo uma besteira aqui, posso ser considerado um idiota ou imbecil, mas vagabundo nunca. E vou te dizer mais, Leandro. Certamente, quando te acovardaste, tu não tem um pingo no bolso para pagar a indenização que eu te pediria na justiça pela tua ofensa pessoal ao meu nome. Não sabes quem eu sou, de onde eu vim, o que eu tenho ou deixo de ter. Que eu nunca ofenderia ninguém na rede social. Agora eu te chamei de doente, porque quem age assim, você viu a resposta dos torcedores lá, me solidarizando. Poderia ter uma crítica ali construtiva. Até ofender, rapaz, escreve direito, não sabe escrever, beleza, tranquilo, aceitaria. Errei, inclusive, não revisar o que eu postei. Errei, mas não justifica ser chamado de vagabundo por quem quer que seja. Então, muita calma. Vou torcer muito para que as redes sociais sejam regulamentadas, como estão colocando lá dos Estados Unidos, porque vai acabar esse despreparo de gente que publica o que quer, que acha que é o dono do mundo porque tem uma rede social. Muito cuidado. A próxima vez que acontecer, eu não vou me responsabilizar por consequências. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito bacana, mas quando mexem com os meus direitos, sou até criticado por isso, na família, mas eu vou até o fim na justiça. Vou porque acho que a gente tem que ter muita coerência no que faz, muita responsabilidade, tá bom? Então vamos parar com essa história. Estou colocando aqui no Instagram porque pode acontecer aqui também, que rede social é rede social. Então a gente precisa compreender certas situações, e errar é humano. Criticar faz parte, agora ofender já não faz parte da situação. Gente, é por isso que eu sempre digo a vocês agora, né, que eu vivo o chão da escola e eu tenho foco na vida. Clínica Foco Glaucoma Oftalmologia Avançada. Você que deseja entrar no concurso público, vai vir Seduc aí, vai vir SEMEC, né? Outros estados estão promovendo concurso público. Aí tu queres entrar na educação especial. Já fiz curso de Libras. Agora eu já sou especialista em autismo. E sobre a cegueira? Baixa visão em relação à ampliação de material. Meu Deus, tem que fazer. Olha o espanto do camarada. E aí que eu te digo que você pode entrar em contato com a Clínica Foco e dizer: eu quero aprender Braille. Eu ouvi dizer que nós temos vocês têm um profissional aí que é professor de Braille, baixa visão, orientação e mobilidade, que a Clínica Foco lá viu, vai me ligar: Sonaldo, tem demanda, tem aluno, e a gente vai lá e com certeza vai te ensinar Braille. E não é só para garantir certificado não, que eu não quero aluno meu dizendo que eu exibi, pelo menos eu tenho. Não, comigo tu vais ter, não é só pelo menos o certificado, vais ter o certificado e vais ter competência para falar sobre o que queres falar, certo? Então procura a Clínica Foco, agenda, né? Quanto mais público tiver lá, a doutora Mônica na hora vai me ligar: não, vem logo para cá. Não tendo público, ela não vai me ligar, mas me liga lá na Clínica Foco, que com certeza teremos aí palestras, orientações, oficinas. Já tivemos muitas oficinas lá que foram sucesso. Mas para continuar tendo, você tem que procurar. E garanta, porque a cegueira faz parte das demandas, né? A baixa visão também, das demandas das redes estaduais, municipais, particulares também, por que não? Então entre em contato com a Clínica Foco e verifica lá. 98411-7373, 98411-7373. O Instagram é o @focoglaucoma e o site é o www.focoglaucoma.com.br. Quem entrar no Instagram da Clínica Foco vai ver lá Naldo Barros ensinando Braille. É doido, bacana, né? Então você pode aprender. Não estou falando isso porque esse cara se acha o suprassumo do mundo, a última bolacha do pacote. Não. Eu quero te ajudar nesse crescimento, porque eu sei que concurso público exige isso, exige aperfeiçoamento. Então me deixa te ajudar
a garantir esse concurso público, a não ter ninguém na tua frente na prova de título. O cara, quando vê lá o nome Naldo Barros, não, nem vê a pontuação, dá a pontuação para ele. Que aqui é credibilidade. Agora, se apresenta qualquer certificado, ele vai te dar um ponto. Mas quando ele vê Naldo Barros lá na história, clínica foco, glaucoma, oftalmologia avançada, meu irmão, não tem para ninguém. Certo? Entre em contato com a gente, porque eu tenho foco na vida, venci e quero buscar muito mais. E quero que você busque também, com certeza, com muita competência e persuasão, convencendo o seu estudante do que é melhor para ele. Tá certo? Gente, vou finalizar aqui o programa Eu, Você e a Bola de hoje, agradecendo a audiência de vocês. Voltarei na próxima terça-feira, aí sim no horário normal, às 20 horas, tá? Pra gente debater um pouquinho mais sobre o futebol, né? Dialogar sobre as potencialidades da vida, enfim, o que você quiser falar, a gente conversa aqui também. Para finalizar, quero mandar um super abraço, um beijo fraternal a um cara que eu amo assim sem pensar. Um cara que tem na sua essência, até me emociono, até engajo. Pegou, mano, pegou. Daqui a pouco tomar aquela milagrosa. Água, tá, gente? Segunda-feira. Então falar desse cara pra mim é motivo de satisfação, de prazer. Um cara que tá comigo durante toda a minha vida. Porque tem amigos que a gente faz na escola que, foi meu amigo, mas aí o cara, o outro nem te conhece mais, né? Esse não, esse tá a vida toda. Desde que eu conheci na escola, a gente tem uma amizade muito grande hoje. E ele tá completando mais um aninho de vida. 38 anos, né? Remista como ele só, mas adora no jogo. Acho que ele vai mais no jogo da Tuna do que no jogo do Remo. Adora pegar um sol na muleira, mano. Nunca vi. Me convidou várias vezes, tenho dado furo com ele. A gente vai marcar para ver um jogo da Tuna aí, né? Meu amigo Paul Anderson, rapaz, parabéns para você, tudo de bom, felicidade. Como eu sempre digo para as pessoas que eu gosto, que eu amo fraternalmente, o aniversário é seu, mas quem ganha o presente sou eu, por ter te conhecido, por ter tua amizade, meu camarada. Tudo de bom para você. E por falar em Tuna, rapaz, lembrei que, como é que eu dei o destaque da Tuna e do Águia, né? Nesse meio de semana a Tuna vai estrear na Copa do Brasil contra o CSA de Alagoas. Não vejo vida boa pra Tuna não, viu, pô? Sei que você está querendo ir lá assistir esse jogo, mas eu acho que a Tuna não passa pelo CSA. O time de Alagoas, apesar de estar em crise lá no Campeonato Alagoano, na Copa do Nordeste, é um time mais interessante, mais azeitado para esse momento de competição. Já falei sobre isso aqui. E quinta-feira o Águia jogará contra o Botafogo da Paraíba, lá no Zine Oliveira. E já falei, até anotaram aqui, não sei se a produtora perdeu o caderno que ela anotou. Eu falei que o Botafogo da Paraíba não vem bem, é um time de Série C, deveria estar melhor qualificado. Vai jogar em Marabá quarta-feira, 16 horas, quinta-feira na verdade. E o Águia vai passar pelo Botafogo, viu? Anotem isso, depois me cobrem. O Águia vai passar para a segunda fase da Copa do Brasil. E vou torcer para a Tuna passar também. O que eu falei há pouco da Tuna não significa que eu não queira que ela passe. É apenas o estudo, a opinião de quem está vendo futebol. Esse ano não vejo potencial na Tuna para passar, mas quero comer a mil. E na quinta-feira acho que o Águia será sim nosso representante na segunda fase da Copa do Brasil. Se a Tuna passar, vai ter pedreira na segunda fase, né? O Águia, se passar, mais tranquilo, vai pegar Brusque ou Maringá. Não, o Águia vai pegar Águia, Asa ou Goiás. A Tuna vai pegar Brusque ou Maringá. Então não está tão feia a situação dos representantes paraenses na Copa do Brasil. Galera, forte abraço, tudo de bom e voltaremos na próxima terça com mais um programa Eu, Você e a Bola, diretamente dos estúdios do bairro do Bengui. Naldo Barros, a visão cega do futebol brasileiro, para o programa Eu, Você e a Bola. Deixa eu dormir, que o dia foi cheio. Tchau, tchau. Tati Mota 1 entrou, rapaz. Nossa querida intérprete. Grande abraço, Tati Mota. Valeu, um abraço, gente.